Olá pessoal, eu sou o Ivan e você está no Ateliê Greg. Hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha história, como que começa a construir uma oficina de costura. Eu trabalhava no Shopping Aricanduva como auxiliar de limpeza. E eu trabalhava das 2 às 10, de segunda a segunda. Como é um serviço muito puxado e eu não estava aguentando trabalhar mais de domingo, então eu decidi procurar outra coisa para fazer. Na onde eu morava, no Aricanduva, tinha uma pessoa que dava cueca para limpar em casa. E aí eu tinha uma amiga que ela já fazia essas cuecas em casa e eu decidi ir lá conversar com essa pessoa. Chegando lá conversando com ela, ela não tinha mais cueca para limpar em casa. Então ela perguntou se eu não sabia costurar e se eu não queria aprender a costurar. E aí, numa conversa e outra, eu decidi conversar com ela e é para ela me ensinar a costurar. Eu aprendi a costurar numa máquina galoneira de 2 agulhas rebatendo o elástico da cintura. Então eu comecei ao contrário de que muitas pessoas aprendem, porque você se aprende a começar a costurar na reta, e depois você vai para o overlock e depois você vai para a galoneira. Eu já sabia um pouco de overlock, eu já sabia montar algumas peças em overlock. Então eu comecei a costurar, ela me deu 100 cuecas para fazer. Dessas 100 cuecas eu errei 95 e ela deixou eu começar a costurar assim mesmo. Eu não sei se era por falta de gente para trabalhar ou se era porque ela se compadeceu de mim e quis me ensinar mesmo assim. Então a gente começou na segunda-feira com essas 5 cuecas certas que eu fiz. Eu levei 3 meses para aprender a fazer a galoneira. Porque não é um processo muito difícil, muito fácil, e também não é uma máquina muito fácil de começar. Porque você tem que ter pelo menos um senso de direção para começar a costurar. Olhando o trabalho dela, olhando a oficina dela, ela tinha muita demanda de cuecas para fazer. E ela tinha um déficit de costureiras para passar o trançador na cueca. Então, conversando com umas pessoas, eu decidi pegar o serviço dela para fazer em casa. Só que para isso eu precisava de uma galoneira com trançador, porque era o serviço que ela tinha mais deficiência em fazer. Então a gente decidiu, juntando um dinheiro daqui, um dinheiro dali, juntando o fundo de garantia, eu decidi comprar uma máquina galoneira. Então essa daqui foi a primeira máquina que eu consegui. Ela é uma galoneira de 3 agulhas com trançador. Hoje eu não trabalho mais com o trançador, mas essa foi a minha primeira máquina que eu consegui. Depois dessa máquina, eu precisava montar a cueca, porque ela não mandava montada. Eu tinha que montar no overlock. Então eu tenho um tio que ele tinha uma oficina de jeans e lá conversando com ele tinha uma máquina Brother Interlock. E aí conversando com ele eu comprei a máquina dele, então ficou 2 máquinas. Essa máquina hoje não se encontra mais na minha oficina, porque eu precisei modernizar o meu processo produtivo conforme eu fui construindo a minha oficina e essa máquina não dava mais a produção que eu precisava. Então eu precisei de ajuda de muitas pessoas para começar. Depois disso eu fui fabricar bolsas. Continuei com a minha máquina e tive uma mudança de endereço. Tive que voltar para a casa da minha mãe, onde ela morava, precisava da minha ajuda e eu precisava trabalhar. E a única coisa que eu queria fazer era costura, porque costura hoje é a minha vida. Eu amo costurar, eu não sei fazer outra coisa hoje a não ser costurar. Então eu adquiri uma máquina reta. Esse meu tio, ele me emprestou uma máquina Singer 191, que eu vou deixar aí a foto para vocês verem. Ela é uma máquina velha, mas ela me ajudou muito a costura. Ela me ajudou a costurar tudo que eu tenho hoje foi através dessa doação que esse meu tio fez para me dar início a toda a oficina que eu tenho hoje. Então eu agradeço ao meu tio, a essa senhora, Dona Wanda, que me ensinou a costurar na galoneira. Aí eu comecei a fazer bolsas. Eu aprendi numa oficina, a mulher fazia bolsas, então precisava aprender na máquina reta. Então mais uma pessoa me ensinou a costurar na máquina reta. Então mais pra frente
eu vou começar a falar para vocês sobre as máquinas que eu tenho. Sobre a máquina, o que tipo de máquina é, o que tipo de serviço ela faz e como adquirir as máquinas. Então, eu tenho um pensamento assim. Eu preciso de máquinas que faz o mais tipo de serviço possível. Então eu preciso de uma máquina multifunção. Eu não posso ter uma máquina específica hoje. Além de eu ter um espaço muito reduzido, então eu preciso de uma máquina que ela faz vários tipos de serviço. Então a galoneira, um overlock, interlock e uma máquina reta, você consegue fazer vários tipos de serviço. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha oficina, eu tenho o meu ateliê Greg, que foi onde eu cheguei a começar a gravar esses vídeos, para ensinar as pessoas como que elas fazem para ganhar dinheiro na sua oficina, como elas tratarem com os fornecedores, que vai ser vários vídeos que eu vou fazer para vocês, como chegar no preço final da sua produção, que tipo de máquina você vai precisar ter para fazer uma produção. Hoje, a produção de máscaras, tem gente que está pagando 5 centavos, 10 centavos para fazer uma produção de máscara. Eu acho muito pouco. Mas na minha história, eu trabalhei muito por produção. A gente fazia 2.000, 3.000 cuecas por dia para ganhar o dinheiro no final do mês. Então, essa máquina aqui é uma relíquia. Essa é a minha história. Foi por essa máquina que o Ateliê Greg começou a surgir. Então essa máquina eu posso modernizar todas as máquinas. Mas essa é uma excelente galoneira. Ela tem um ponto muito bonito. Ela trabalha muito bem. E mais pra frente eu vou estar mostrando pra vocês ela costurando. Vídeos sobre ela. Sobre peças, acessórios. Como você fazer uma produção. Então, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho da alegria e deixar aquele like. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode deixar que, como vocês estão vendo, eu respondo a todas as pessoas. Muito obrigado e até o próximo.